Olá galera, na aula de hoje a gente vai aprender o que é uma expressão algébrica. A expressão algébrica é toda expressão matemática que contém números, letras e operações. Aqui, como diz o enunciado, expressões algébricas são formadas por três itens básicos: números conhecidos, números desconhecidos, que a gente representa por letras, e operações matemáticas. As expressões algébricas e numéricas seguem a mesma ordem de resolução, certo? Dessa maneira, para serem resolvidas, estabelecemos a seguinte ordem. Primeiro, resolvemos as operações dentro dos parênteses. Segundo, resolvemos as potências e as raízes. Logo em seguida, resolvemos as multiplicações e as divisões, na ordem que aparece. Por quarto e último, respondemos as adições e subtrações, também na ordem que aparece, certo? Os números desconhecidos a gente chama de incógnitas e normalmente são representadas por letras. Alguns livros e alguns materiais também denominam essas letras de variáveis, certo? Os números que acompanham essas letras ou as incógnitas são chamados de coeficientes. E aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos de expressões algébricas. São expressões algébricas as seguintes expressões. Primeiro exemplo, 4x mais 2y. É um exemplo de expressões algébricas. Por quê? Porque ela tem números, letras, né, aqui, e operações entre elas. Aqui operações de soma, e entre o número e a letra não aparece nenhum sinal, mas aqui está subentendido que tem uma multiplicação, certo? Aqui também temos mais um exemplo de expressões algébricas. 16z significa 16 vezes z. Aqui também no terceiro temos mais uma expressão algébrica. Observa que ela é composta por número, letra e operações. E por quarto, temos mais um exemplo de expressão numérica. 9mn mais 10xy, certo? Só no nosso cotidiano usamos expressões sem perceber que as mesmas representam expressões algébricas ou numéricas. Um exemplo, numa papelaria, quando calculamos o preço de um caderno, somado ao preço de duas canetas, usamos a expressão 1x, que representa um caderno, o caderno está representado pela letra x, mais 2y, onde o y está representando o preço da caneta, tá? A gente representa também, olha, nesse outro exemplo, num colégio, ao comprar um lanche, somamos o preço de um refrigerante com o preço de um salgado, usando as expressões do tipo 1x, que representa o refrigerante, mais um y, que representa o salgado. Certinho? Tudo claro aí, né? Sobre expressão algébrica. Vamos ver agora um item muito interessante e importante sobre expressão algébrica, que é o cálculo de um valor numérico dessa expressão algébrica. Observe comigo. Nesse exemplo. Exemplo 1. Calcular o valor numérico da expressão n ao quadrado mais 10n mais 4, quando esse n é igual a 7. O que a gente tem que fazer para calcular o valor numérico dessa expressão que está em negrito aqui? Primeiramente, a gente vai fazer uma substituição. Como é que é isso, professor? No lugar da letra n, nós vamos substituir, ou seja, trocar pelo número 7. Ficando da seguinte maneira, olha, n ao quadrado, eu vou colocar no lugar do n o 7 elevado ao quadrado. 10 vezes n quer dizer que eu tenho 10 vezes 7, quando eu troco o n por 7. E mais o 4. Tá? Em seguida, a gente vai calcular, obedecendo aquela regra que a gente estabeleceu logo no início. As potências primeiro, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Mantém o mais. 10 vezes 7 dá 70, mais o 4. Né?
E aí, por último, a gente soma tudo, 49 mais 7 mais 4, que dá um total de 123. É esse o processo que a gente utiliza para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, pessoal. Vamos lá, acompanhe mais esse outro exemplo. Exemplo 2. Calcular o valor da expressão x² menos 8x mais 10, quando x é igual a 3. Nessa expressão aqui, ele já deu o valor do x que é igual a 3. A gente vai proceder da seguinte maneira, da mesma maneira que fizemos anteriormente. Vamos substituir o x pelo valor dado, que no caso é 3. Ficando da seguinte forma, x², vou trocar o x por 3, ficando 3² menos, vou manter o menos, 8 vezes x, vou trocar o x por 3, ficando 8 vezes 3, mais o 10, vou manter o mais 10, certo? E aí vamos efetuar os cálculos obedecendo aquela regra lá, inicialmente mostrada. 3², 9, 8 vezes 3, 24, e mantenho 10, certinho? Aí a gente pode estar fazendo as operações de subtração e adição na ordem que elas aparecerem. 9 menos 24 mais 10 que temos aqui, menos 5. Pessoal, e é dessa forma que a gente vai proceder para a gente estar resolvendo as questões que vai ser passado logo em seguida, tá? Qualquer coisa, vocês voltem, revejam o vídeo e metam ficha na atividade, tá bom? Obrigado.